Nos últimos dias, os noticiários brasileiros e toda a mídia foram tomados por essas notícias. Ford anuncia o encerramento das atividades no Brasil. Crise sanitária em Manaus, descaso na saúde. E é claro que eles não iam perder a oportunidade de colocar isso na conta do governo, né? E eu não vou aqui nem comentar a respeito nessa questão de Manaus, porque, sinceramente, todo mundo está cansado de saber que o STF deu exclusivamente a prefeitos e governadores o poder de decidir tudo em relação ao combate ao pastel de flango. E dinheiro para comprar oxigênio não faltou, porque o governo federal mandou quase 9 bilhões de reais para o estado do Amazonas. Agora você se lembra do Fique em Casa, a economia a gente vê depois. Narrativa criada e propagada pela mídia 24 horas por dia durante vários meses no começo do ano passado. Você se lembra disso? Você também se lembra que o presidente Jair Bolsonaro foi o único que se preocupou, realmente se preocupou com essa questão, dizendo que nós precisávamos nos preocupar com o vírus, mas com a economia também. Bom, na realidade onde nós vivemos, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo no país, milhões de desempregados, empresas como a Ford fechando, e tudo mais, nada disso é culpa do governo federal. Você sabe que o judiciário deu autonomia a prefeitos e governadores para tomarem todas as medidas necessárias de combate aí ao pastel de flango. Portanto, todos os resultados, positivos e negativos, decorrentes dessas medidas são, ou pelo menos deveriam ser, responsabilidade dos prefeitos e governadores. Entretanto, não é bem isso que acontece, Isso porque, como você bem sabe, a mídia e a esquerda, e também um certo governador aí, que eu não vou citar o nome, têm um objetivo em comum, na realidade, um inimigo em comum. Afinal, alguém que chegou e quebrou toda uma estrutura existente de corrupção, realmente é um inimigo para essa turma, Bom, agora que a conta do Fique em Casa está chegando, e empresas como a Ford anunciaram a sua retirada do Brasil, coisa que, aliás, vai ser muito ruim para a gente, porque isso vai significar aí mais de 5 mil empregos diretos, além dos indiretos, aqueles que estão ligados diretamente a essa indústria, A mídia está aproveitando para tentar induzir as pessoas a acreditarem que, além de ser culpa do presidente, a Ford está indo para um país bem melhor, Olha só. E que país seria esse? A Argentina. Só que é como o Bolsonaro disse, o que a Ford não contou é que eles queriam subsídios. E eu sei que você deve estar se perguntando agora, nossa, o governo deveria ter dado subsídio para eles continuarem aqui, 5 mil empregos. Só que, cara, para um pouco para pensar. O subsídio, pode ser dado aí de várias formas. As mais comuns são na forma de isenção fiscal, isenção de impostos, ou empréstimos e financiamentos com taxas abaixo do mercado. Só que em qualquer um deles, esse é dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro do erário público. As primeiras informações são que a Ford pediu cerca de 20 bilhões em subsídio. Pergunta, será que 5 mil empregos, valem 5 bilhões do erário público? Fora que o Brasil, por causa do Fique em Casa, a economia a gente vê depois, tá quebrado, meu amigo? Então o mar não tá para peixe. O governo tem que direcionar muito bem o pouco recurso que tem disponível para onde realmente precisa, para onde aí vai impactar positivamente na vida das pessoas. E a saída para a Ford, foi justamente ir para um país onde o governo atual adora fazer conluio com empresas, onde certamente lá ela vai ter o seu tão sonhado subsídio. A Argentina, que já foi um dos países mais desenvolvidos de toda a América Latina, agora está descendo ladeira abaixo, politicamente, socialmente e economicamente falando. E vale ressaltar que várias empresas sediadas lá na Argentina, que estão que não vivem de subsídios, digamos assim, porque isso é o livre mercado, isso é o capitalismo, estão vindo para o Brasil, como a Coca-Cola, por exemplo. Pode ter certeza que isso vai significar mais de 5 mil empregos, aqui para o nosso país. O país está mergulhando, talvez, em uma de suas maiores crises morais da história. A população passando fome, tendo que desenterrar carne podre para comer, com os maiores índices de desemprego do continente, e esse número só aumenta, vale ressaltar, enfrentando a quarentena mais longa do mundo, ou uma das, e a grande preocupação das autoridades e do governo foi de aprovar a legalização do assassinato de bebês no ventre de suas mães, ou do aborto. Eu me lembro de ter dito para um amigo uma vez que eu
gostava de história porque é através do conhecimento histórico que a humanidade avança e tende aí a melhorar ou não cometer os mesmos erros, né, que outros povos cometeram, por exemplo. Pelo menos aqueles povos que conhecem a sua história, né? E o exemplo contrário disso aconteceu na Venezuela, que na década de 80, 90 era o país mais rico e próspero da América Latina, né? O mais promissor, grande produtor de petróleo. Mas começou aí a flertar com o socialismo, né? Começou a admirar a ditadura cubana e olha só no que deu. Olha só o que a Venezuela é hoje. E a Argentina, meus amigos, está no mesmo caminho. Apesar da história já ter provado que essa ideologia não deu certo em nenhum lugar do mundo, né, que só traz fome, miséria, morte e destruição por onde passa, ainda tem gente que luta para implantar esse regime nefasto no seu país. Isso porque é como eu sempre digo, as pessoas que lutam por esse regime não têm um projeto de governo, elas têm um projeto de poder. E o socialismo é só um meio para atingir esse objetivo. E é por isso que a Argentina está mergulhando nessa crise moral, legalizando o aborto, aprovando leis que beneficiam corruptos e bandidos, algo muito similar ao que a esquerda tenta incansavelmente fazer aqui no Brasil. A Argentina, meus amigos, escrevam o que eu estou falando, será em pouco tempo uma Venezuela. E nós não vamos deixar que o mesmo aconteça aqui no Brasil. Por isso, curta e compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.